Fala, guerreiros e guerreiras calistênicos! Tudo bem com vocês? O Dojo está novamente aqui e, como sempre, um vídeo instrutivo, um vídeo para uma conversa, para a gente dar sempre uma instrução sobre alguma coisa voltada para a calistenia, para o exercício físico, para a atividade física e tudo que incorpora então a qualidade de vida. E hoje a gente gostaria de falar sobre a calistenia para todos. Ou seja, quando você vai lá no Google e coloca calistenia, street workout, calisthenics, o que você vai enxergar? Uns caras lá, geralmente magros, bem definidos, um corpo bem atlético, fazendo movimentos que desafiam a gravidade. Então, uma bandeira, human flag, front lever, back lever, handstand, planche e assim por diante. Tem inúmeros power moves que são muito legais, muito desafiadores e que levam bastante tempo para a gente, inclusive, executá-los ao longo do nosso período de treino, da nossa periodização de treino dentro da calistenia. Então, o nosso primeiro assunto, já levando como tópico inicial, é sobre a calistenia para todos. Por que esse assunto está surgindo tanto hoje em dia na internet? Porque hoje, quando a gente começa na calistenia, a gente sabe que a gente tem a nossa rotina, a gente tem o nosso trabalho, os nossos estudos, a nossa convivência social, lazeres, videogame, jogar futebol, jogar basquete, cuidar de um familiar, cuidar de um filho, de uma filha. Então existem inúmeras coisas que podem estar acontecendo no entorno de nossas vidas. Então você não tem como hoje começar do zero e eu já quero fazer bandeira, eu já quero fazer handstand, já quero fazer power move. Então a gente optou por fazer esse vídeo justamente para falar para você aí que trabalha em escritório, que trabalha como servente, como pintor, como gesseiro, enfim, não importa a sua profissão, você vai ter que começar de algum modo. E para algumas pessoas esse começar ele vai ser um começar bem lá embaixo, bem lá no primeiro degrau. Então, o que a gente ensina primeiramente? Posturas essenciais, respiração, como é que a gente faz a mentalização de um treino, ou seja, no que você tem que estar pensando, em como você vai chegar nesse treino, você bebeu água suficiente, você dormiu naquele dia, você se alimentou naquele dia ou não, ou como é o seu metabolismo, como é a sua digestão, como foi a sua evacuação, que isso também é importante, apesar das pessoas não falarem sobre isso. Então, esse é o primeiro fator importantíssimo sobre um começo de uma modalidade, de um esporte, não importa o que você for fazer, é você saber que existe ali um sacrifício, existe um passo inicial a ser dado. E outra coisa importante é que a gente saiba que a gente não vai ter um rendimento de um atleta profissional de calistenia. Não adianta a gente assistir os caras que a gente já comentou outras vezes, do André Larossa, o Victor Kamenov, entre outros que a gente fala, e achar que a gente vai ter o rendimento deles porque eles são atletas, ou seja, eles vivem do corpo deles. Eles treinam mais horas por dia, eles treinam há mais tempo, começaram a treinar desde crianças, então o corpo deles foi crescendo e se habituando àquele tipo de exercício. Tem mais profissionais ao entorno deles, massagista, quiropraxista, médico, fisioterapeuta, nutricionista. Então assim, eu tenho plena certeza de que uma pessoa que trabalha CLT ou um empresário, uma pessoa, ela não tem condição de treinar 4 horas por dia, que isso deve ser mais ou menos o mínimo do que esses caras treinam, entre todas as coisas que eles fazem. Óbvio que não treinam 4 horas seguidas de treino fazendo muscle up, não, são seres humanos também. Mas a gente tem que entender que a gente não pode pensar na gente como rendimento de atleta profissional. A gente pode sim conseguir vir a fazer um planche, vir a fazer muscle up, front lever, handstand, a gente pode sim conseguir. Só que a gente deve evitar esses comparativos com aqueles que vivem disso, porque é exatamente esse o tema de calistenia para todos que a gente quer trazer. Já batendo no nosso segundo tópico, por que todos devem treinar? Porque a calistenia, ela não é só o muscle up, o front lever, o handstand, o human flag, todos os power moves que a gente conhece. A calistenia são exercícios básicos que você já conhece, que é a flexão de braço, a barra fixa, o agachamento, polichinelo. Então, qualquer coisa que utilize o peso do seu corpo, a gente está falando de calistenia. A ginástica original, a primeira das ginásticas,
né? Então, a gente tem esse conhecimento que a gente gostaria de passar para vocês em relação à calistenia como um meio de treinar o seu corpo para ganhar força, para ganhar resistência aeróbica, para ganhar elasticidade, flexibilidade, mobilidade, imunidade, entre outras coisas, né? Então, justamente isso que a gente gostaria de trazer. Todos deveriam de treinar. A OMS fala em, eu vou corrigir se eu estiver errado com uma imagem no vídeo, mas fala em torno de 120 minutos mínimos 150, para a saúde, 150 até os, para treinos de força. Até os 40 anos. Exato. 150? 150 minutos até os 40 para treinos de força e mais 150 minutos mais ou menos de atividades moderadas de aeróbico. Então a gente já está falando em basicamente 6 dias de treino, né? E a gente, se parar para pensar, quem hoje em dia tem 6 dias de treino na rotina? Pouquíssimas pessoas, né? E isso inclui pessoas jovens, idosos, meia idade, criança, enfim. Só que, claro, talvez quando a gente fala treinar, vem à cabeça de vocês, não, mas como é que um idoso vai treinar calistenia, fazendo movimentos avançados? Não, para ele a intensidade do treino é a intensidade que ele consegue fazer, mas a frequência e tu ter isso na tua rotina diária é o que vai te fazer bem. Se a gente pensar no ser humano original, de milhares de anos atrás... Caçadores-coletores. Exato, eles não faziam assim, hoje é day off, hoje eu não vou caçar. Não existe isso, não tem como. Então o nosso corpo, assim como o dos animais, ele é feito para que a gente se movimente constantemente, né? Existe até aquela discussão que, na verdade, um professor meu da faculdade falou, se ele estiver vendo esse vídeo ele vai lembrar, que na verdade o corpo do ser humano ele é feito para ficar deitado, né? Porque a gente quer gastar o mínimo de energia possível. Só que a gente sabe os benefícios que a gente tem de praticar atividade física todos os dias, seja ela qual for, com intensidade, obviamente controlada, né? Mas que tem muitos benefícios pra gente que a gente pode trazer para o nosso dia a dia. E aí o próximo assunto é, eu trabalho em um escritório, tá? Você aí, advogado, arquiteto, secretária, bibliotecária, enfim, existem N profissões onde a pessoa trabalha sentada e geralmente são muitas horas sentada. O que normalmente as pessoas pensam? Bom, eu trabalho sentado, então eu descansei o meu dia todo, né? E na verdade não é bem assim que funciona, tá, gente? Quando a gente está sentado durante longos períodos, a gente tende a ter um desgaste maior na lombar e nos joelhos, justamente por essas regiões estarem ali sempre naquele movimento isométrico. Então, é normal você falar aí com uma pessoa que trabalha sentada o dia inteiro e a pessoa já tem dor na lombar, a pessoa já tem desgaste no joelho, já tem um nervo ciático incomodando, já tem algum desvio, uma hérnia de disco, sem ela ter feito força, sem ela ter trabalhado no pesado, né? Então, quando a gente traz esse assunto de calistenia para todos, ela é para todos mesmo. Então, você está lá, você trabalhou o dia inteiro, 8, 9, 10 horas, então... a gente já começa a dizer para o aluno assim, faça o método Pomodoro, comece fazendo 50 minutos de trabalho com 5 minutos ou 10 minutos de você levantar, caminhar, tomar uma água, fazer um alongamento, fazer um agachamento, fazer uma flexão, se possível, esticar os braços para cima, o que for, né? Porque é prejudicial sim estar tantas horas sentado, tanto quanto se você tivesse 8, 10 horas treinando, é prejudicial também. O caminho do meio é super importante. E aí já nos surge então o próximo tópico, que é pessoas que trabalham no pesado, pedreiro, servente pedreiro, pessoas que descarregam caminhões, freteiros, são pessoas que também devem fazer o treino. Por quê? Porque elas deveriam fortificar e fortalecer as suas musculaturas e seus tendões, suas articulações, porque também estão suscetíveis a lesões, a hérnia de disco, lesões na lombar, epicondilite, lesões no ombro, LER e assim por diante. Então o treino ele não é só para bonito, e aliás esse é o último dos aspectos, é quando você treina para estética, tá? Se você treina para estética, então você está perdendo uma grande quantidade aí de coisas legais para você, que você vai melhorar a sua saúde, a sua imunidade, o seu pensamento, a cor da sua pele, as suas unhas, o seu cabelo, o seu olho, a sua alimentação, sua digestão, os processos metabólicos. Então existem muita coisa atrelada ao exercício físico que as pessoas não falam. Infelizmente a gente vive uma cultura onde o six-pack, o abdômen tanquinho, é o sinônimo de pessoa saudável, quando na verdade nem sempre é.
Tá? Às vezes você olha ali o cara, ele é todo definido e os ossos da face estão aparecendo e a pessoa está com uma cor horrível, porque ela está mantendo uma porcentagem de gordura baixíssima. Então, já respondendo o nosso super inscrito aí, o Goku, tá? Quando você tem uma porcentagem de gordura muito baixa, tipo 6, 5, 4%, isso é de um atleta de fisiculturismo no dia da competição, depois de ter passado por desidratação, por não... toda uma regrada para poder estar lá com seus músculos super aparentes, passando aquele óleo no corpo. Então, nada contra, gente. A gente não estamos falando mal de nenhum tipo de modalidade, tá? Só estamos dizendo que existem coisas que são tidas como normais, quando na verdade não são. O normal é 7 horas e meia, 8 horas de sono por noite, você bebendo ali uma quantidade de água. Então hoje a gente diz em 2 litros é uma média, tá? Nem sempre é 2 litros, às vezes é mais, dependendo do seu corpo, às vezes é menos, né? Praticando atividade física, então 30 minutos, 45 minutos de atividade física por dia, pode ser 1 hora, beleza? Atividades aeróbicas, caminhar, correr, se expor ao sol, se expor ao clima, tá? Existem N fatores atrelados ao exercício físico. E outra coisa que eu acho interessante de comentar é que a gente pegou esses 2 extremos, o trabalhar sentado o dia inteiro e o trabalhar pesado. O trabalhar pesado, né? E aí a gente tem aquele caso, né? Eu treino 2 ou 3 vezes na semana, eu sou fisicamente ativo. Isso depende, porque se você trabalha o dia inteiro sentado, já existem estudos que discutem isso. Tu faz sim 2 ou 3 vezes na semana atividade física, no entanto o teu dia inteiro ele é sedentário, é o estilo de vida de uma pessoa sedentária. Aí no entanto você tem outras profissões em que a pessoa caminha bastante durante o dia, ou mesmo uma pessoa aposentada vai para o centro da cidade comprar coisas, vai até a feira, tudo a pé, e essa pessoa é considerada sedentária porque ela não vai na academia, não paga, entendeu? Então é uma discussão interessante. Mas ela está fazendo atividade física. Exatamente, né? Exatamente. É diferente de exercício físico, tá? Exato. Entendo de uma vez por todas. Atividade física é diferente de exercício físico. Exercício físico tem roteiro, começo, meio, fim, progressões, quantidade de repetições, tempo de descanso, quantas séries, quanto tempo, cíclica ou não, aquecimento, pré-aquecimento, cooldown, alongamento, mobilidade. Isso é exercício físico. Atividade física, cortar grama. Vou lá, não sei como, que hora, quando eu vou acabar. Eu vou lá, vou pegar o meu cortador de grama, vou pegar meu tesourão, vou começar às 10 da manhã de um domingo e vou acabar às 2 da tarde. Não sei. Isso é atividade física. Sim, existe um dispêndio energético aí, existe um gasto calórico aí, porém ela não tem roteiro, ela não tem começo, meio e fim, ela não foi estruturada. A gente começa de qualquer jeito e termina da mesma forma. Gente, então assim, nós vamos estar encerrando agora esse nosso primeiro vídeo sobre calistenia para todos, que é um assunto bem denso. Então, para você que quer saber aí mais sobre isso, vai ter a parte 2. Certo, galera? Então acompanha a gente aí, esse foi o nosso episódio 1 sobre calistenia para todos. O próximo episódio vem então no nosso próximo lançamento, acredito que vai ser sexta-feira. Então acompanha a gente aí, se inscreva no canal quem não está inscrito e ativa o sininho lá na opção todas, assim quando esse vídeo sair, o episódio 2, ele vai aparecer uma notificação lá no seu celular e você vai poder assistir logo quando ele lançar. E nunca se esqueça, você nasceu para a evolução.